Amém, louvado seja Deus. Estamos aqui no ar com o programa Assim Dizem as Escrituras. Hoje o tema, Pastor Medeiros, é sobre um grande pecado e nós já saudamos a todos, a paz seja convosco. Então esteja com a gente interagindo aqui, um tema muito bom, Pastor Medeiros, para a gente discorrer aqui em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a palavra de Deus em Número capítulo 13, versículo 16 a 33. Amém. Graças a Deus. Vamos aqui procurar graças a Deus em nome de Jesus. Começa de qual versículo? Capítulo 13, número 13, o versículo 16 a 33. Amém. Vamos aqui para essa leitura em nome de Jesus. Então, para a gente aprender, diz o seguinte: aleluia. E esses são o nome dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Nun, o nome de Josué. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso, se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram não são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Cesai e Talmai, todos descendentes de Enaque. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram o cacho, pendurando numa vara. Colheram também romães e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos a terra a qual nos enviaste. Na verdade é terra onde também emana leite e mel, e eis os seus produtos. Contudo o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grande. Também vimos ali descendente de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante do filho de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigante, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Amém, graças a Deus. Irmão Nataniel, o povo ficou feliz com essa notícia?
Então, observamos que ele infamaram a terra, eles colocaram dificuldades. Então, viram ali as dificuldades que tinham que enfrentar e assim consideraram, se menosprezaram, acharam indignos e pequenos. Eles se compararam como gafanhotos, ou seja, um inseto que é pequeno, e viram aqueles gigantes e assim consideraram-se que não podiam vencer com base na aparência humana. Então, o que é um grande pecado? O grande pecado, nós vamos estudar através da palavra de Deus, quando a pessoa defama, né? Menospreza. Então eles ali menosprezaram, eles diminuíram o poderoso Deus nessa parte, porque eles já tinham vencido várias batalhas, eles já tinham passado por vários gigantes e sem ser guerreiros formados, e Deus tinha dado vitória a eles. E Deus, nesse momento aí, eles defamaram o Criador. Por quê? Eles fizeram que o povo blasfemasse e fizeram que o povo defamasse a terra. Porque primeiro eles falaram que a terra era boa. Bom, o povo ficaram felizes, mas depois falaram que a terra tinha gigante e que não poderia tomar essa terra, porque eles pareciam aos olhos dele como fosse gafanhoto. Eles eram homem que devorava uns aos outros. Por isso, meu querido, o povo ficaram muito triste, e isso foi uma grande miséria, causou uma grande miséria entre aquele povo, foi lastimável entre eles aquela história, porque o povo se assustaram, se assombraram, esqueceram do poder de Deus, do que Deus poderia fazer por eles. Muitas vezes nós estamos com algo bom em nossa mente, nosso coração, e de repente você conta a história para alguém, né? Você pensando que aquela pessoa vai ficar feliz, que vai apoiar você, e aí de repente ele começa a defamar, começa a dizer que não vai dar certo, começa a dizer, botar um monte de dificuldade. Aí a pessoa às vezes acaba ficando triste e acaba desistindo das coisas. Por isso, meus queridos, quando você ouvir alguém lhe contar uma história, o seu irmão, sua irmã, e ele falar feliz para você, e de repente você vai dar uma má notícia para ele, que Deus é esse que você serve. Se você serve o mesmo Deus que esse irmão, é claro que você vai dar uma palavra. Se for algo difícil para ele, você irmão, já entregou nas mãos de Deus, vai dar certo, é só confiar. Mas se você disser, não vai dar certo não, irmão, mas já coloquei nas mãos de Deus, não, Deus não tem nada a ver com isso aí não vai dar certo não, vai dar tudo errado. Aí o que acontece? Essa pessoa está diminuindo Deus. É de Deus, irmão, a palavra assim? Jamais, pastor Medeiros. Deus, ele agrada-se de quem tem fé, de quem confia nele, conforme está escrito, Salmos capítulo 27, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então tem que existir a confiança. Deus, ele não agrada-se de quem desconfia, de quem é inseguro, de quem tem medo. Deus agrada-se de quem crê em sua palavra. Deus, ele cumpre. Se Deus, ele nos prometeu nos vencer, nós vamos vencer. Então observamos aqueles israelitas, que eram 10 israelitas, e ainda a palavra deles tinha um peso muito grande, porque eles eram chefes. Ou seja, de cada tribo foi escolhido um chefe. Aqueles homens, ele tinham poder. Então o que eles falavam, a tribo obedecia. Então ele comandava milhares de pessoas. Existia tribo que tinha 40 mil, 50 mil, tinha 80 mil pessoas. Então um chefe, ele tinha um comando sobre
milhares de pessoas, e a gente refletindo acerca disso, observamos que aqueles 10 falaram mal da terra, consideraram-se incapazes de vencer, eles que deveriam dar força para o povo, e dessa forma o povo desanimou. E nós observamos 2 homens corajosos que, apesar da incredulidade, continuaram firmes, conforme nós lemos os excelentíssimos Josué e Caleb. É isso aí, irmão Nathaniel. O que diz Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12? Vamos lá para as escrituras, vamos meditando em nome de Jesus Cristo, muito importante. Vamos aqui para as referências bíblicas, para a gente entender essa palavra que é muito abençoada. Vamos aqui, diz o seguinte, aleluia: caros irmãos, não falei mal um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumis a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Amém. É isso aí, irmão Nathaniel. Quem fala mal da lei, julga a lei. E quem és tu para julgar o teu semelhante? Então, a palavra de Deus é bem clara: não faleis mal de ninguém. Quem fala mal de um irmão, julga o irmão. Quem fala mal do irmão, julga a lei. E a palavra de Deus é bem clara. Como julga a lei? Porque a lei diz que amará o teu próximo a ti mesmo. A lei também diz que não devemos levantar falso testemunho. A lei diz também que não deve cobiçar. Então, existe vários termos da palavra de Deus que, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos falando mal da lei de Deus. E a palavra de Deus é bem clara: quem és tu que julgas a lei? Então, se você julga a lei, julga teu irmão, já não é observador da lei, mas sim juízo. E um só juiz é o nosso Deus, que pode julgar todas as coisas. Portanto, irmãos, tem que ter muito cuidado nisso. E hoje é só o que a gente vê nesta terra, nesse planeta, né? Vamos ver também Tiago capítulo 3, irmão Nathaniel, versículo 1 a 12, o que fala sobre a nossa língua. A nossa língua, ela é um membro que ela pode abençoar e pode amaldiçoar ao mesmo tempo. Vamos lá. Diz o seguinte: caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa, louvado seja Deus, e pode... Amém, graças a Deus, pronto. Que apareceu. foi, irmão Nathaniel? Que foi, irmão Nathaniel? Amém, apareceu aquela mensagem que cobriu aqui o versículo, mas aqui o seguinte, vamos lá, o versículo 6. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso de nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno, pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar,
e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, é cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nosso semelhante, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Amém. É isso aí, meus queridos. Se nós cuidamos de ser religioso e não refreia nossa língua, a nossa religião é vã, como diz a palavra de Deus ainda, em Tiago capítulo 1, versículo 26. Vamos cada dia ser sábio, porque com a nossa língua podemos abençoar e ao mesmo tempo amaldiçoar, e nós não podemos fazer as duas coisas, ou nós faz uma ou a outra. Portanto, se você tem essa fama de falar mal do seu irmão, do seu patrão, muitas vezes o funcionário é muito descontente com o patrão. Às vezes começa a tomar inveja, nós estamos enricando ele, nós faltamos morrer de trabalhar e nós não somos remunerados. Quando nós pedimos aumento, ele diz que não dá, e ele compra carro, ele compra fazenda, ele compra apartamento e diz que não está dando dinheiro, não está dando para comprar nada, não está ganhando nada. Não, isso não está certo. Aí começa a falar mal, começa a colocar outros contra esse patrão. Vamos sair daqui pensando que vai ganhar melhor. E aonde for, você vai ganhar a mesma coisa. E às vezes o patrão é bom, de você abençoar, pedir a Deus para abençoar ele, para que ele venha sempre ter trabalho para você, arrumar trabalho, para você também arrumar o que comer, dar de comer à tua família, comprar roupa, calçado, pagar seu aluguel, e muitas vezes acaba defamando. Quando o patrão sabe, o que é que ele faz? Vai botar você fora, e às vezes sem direito nenhum. Por isso, como diz a palavra, devemos abençoar e não amaldiçoar, porque quando você abençoa, você deseja bênção para aquela pessoa vem ser abençoado. Vê o caso de José. José no Egito, ele sendo escravo, ele trabalhando por seu patrão, por Potifar, e tudo que ele fazia, Potifar cada vez ficava mais rico. E nem por isso José falava mal de Potifar. Livrava ele, defendia ele. Quando foi tentado pela esposa de Potifar, ele diz: meu senhor me colocou sobre todos os seus bens, menos a sua esposa. Então, meus queridos, temos que entender que uma responsabilidade, quando alguém dá para nós, temos que entender que se nós somos abençoados, aonde nós for, o nosso patrão é abençoado, o trabalho dele é abençoado, tudo é abençoado. Agora, se você for um mau exemplo, não vai dar certo, nem para você e nem para o seu patrão. Por isso, abençoa, que é melhor, para que você seja abençoado também. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, Levítico capítulo 19, versículo 16. O que diz Deus através de Moisés? Amém. Vamos aqui mais conferindo a palavra de Deus. Vamos aqui meditando nessa palavra abençoada. Diz o seguinte: não serás um divulgador de maledicência a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ou aqui em outra versão diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue de teu próximo. Eu sou o Senhor. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é isso? Você pergunta, o que é isso? É tecendo conversa, irmãos. Você sai daqui ou escuta uma história e vai lá para casa do seu vizinho, chega lá, conta a história de uma forma meio raivosa, dizendo que não gostou,
E aí faz que seu vizinho também não fique gostando. Aí vai para outro, fala a mesma coisa, vai para outro seu amigo, fala a mesma coisa, vai para o amigo do outro irmão, fala. Aí chega, você viu o que é que aquele irmão fez? Ele fez uma coisa que eu não gostei. O irmão, que foi? Ah, ele falou assim, assim. Aí, se o outro for de Deus, se o outro for uma pessoa sábia, ele vai dar conselho. Meu irmão, deixe de falar do seu irmão. Porque a Escritura é bem clara que nós devemos repreender. E muitas vezes nós não repreendemos porque não quer perder a amizade daquela pessoa. E muitas vezes é melhor você perder aquela amizade do que se contaminar com ela. E muitas vezes nós preferimos aquela amizade porque gosta do irmão e acaba ouvindo ele falar mal dos outros, de maldição. E você acaba também acumulando pecado em sua vida quando você não repreende. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15, irmão Nataniel. Amém. Para já, vamos fazendo essa leitura abençoada. Louvado seja Deus. Então, já abrindo aqui. E diz o seguinte, para a gente refletir nessa palavra. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruir de mutuamente. Amém. Eita, irmão Nataniel, a Bíblia é bem clara sobre isso, né? Amém. Se morder uns aos outros, como é que está fazendo o que é certo? Provérbios capítulo 11, capítulo 17, versículo 9, Provérbios. Amém, é para já, vamos aqui, diz o seguinte: aquele que perdoa uma ofensa cobre a transgressão e demonstra amor, mas aquele que a joga no rosto separa os melhores amigos. E aí, mano Nataniel, o que é que você acha desse versículo? Então é bem interessante para a gente refletir acerca daquele que tece contendas. Observamos as escrituras falar de mexeriqueiro, o mesmo sentido de fofoqueiro, pois quem faz essas coisas, na qual usa a língua para o mal, na qual anda tecendo contendas, faz o que? Ele afasta até os melhores amigos. Então a gente observa hoje em dia da mesma forma amizades se acabarem por causa de ter uma pessoa ali que fala mal de um, fala mal de outro, e diante disso, conforme a Escritura diz, afasta os melhores amigos ou os amigos íntimos. Então quem faz essas coisas, Deus ele se aborrece. Então conforme nós lemos as Escrituras também em Provérbios 6, que diz que 6 coisas Deus aborrece e a 7ª sua alma abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Então é algo bastante sério. Infelizmente, pastor Medeiros, existe hoje na igreja de Deus, infelizmente, e quando existe traz um grande prejuízo. Então a igreja ela perde almas porque com contendas as pessoas não querem visitar, não querem conhecer, diz assim, aquela igreja que aconteceu aquilo lá, eu não vou, né? Dessa forma. Pois é, né? Provérbio 26, versículo 20. Amém. Vamos aqui mais um versículo corroborando com o que nós estamos falando. Diz o seguinte: sem lenha o fogo se apaga, sem o caluniador encerra a briga. Pois é, né? Sem lenha o fogo se apaga e sem caluniador acaba a briga. Então o que acontece? O que é sem lenha? Por exemplo, muitas das vezes a pessoa fica metendo fogo, né? O que o outro tá bem quietinho, ele fica atiçando, fazendo que tu vai se calar com isso, tu não vai fazer nada. Por que você não vai fazer nada? Tu viu o que é que ele fez lá contigo? Ele te humilhou na frente dos outros, tu não vai fazer nada. Irmão Nataniel, tem muitas mulheres assim, a mulher atiçando o marido pro mal, né? Infelizmente, é um perigo. Tem pessoas que perdem a vida
porque não querem ceder, pastor. Esses são o semeador de contenda. Por exemplo, às vezes um filho maltrata o filho do... os filhos brigam, né? São do vizinho. Aí a mulher, o homem chega cansado. Olha, o filho do vizinho bateu no nosso filho. Mas aí ele não vai perguntar o que é que o filho dele fez lá, né? Se o filho dele também insultou. Aí fica, que tu não vai fazer nada? Vai logo falar com esse vizinho. Vai logo resolver esse negócio. Porque se tu não for, eu vou. Se tu não for, eu vou dar parte dele. Vou dar queixa na polícia. Isso aí é semeador de contenda, né? Às vezes a pessoa tá bem quietinho ali. Você, olha, tu não vai fazer nada com aquela pessoa. Ele te maltratou lá naquele lugar ali, te humilhou, tem que fazer alguma coisa com ele para ele parar com isso. Quer dizer, sem lenha, quer dizer, se alguém não atiçar, se ele não disser para ninguém, se alguém não viu, se alguém der conselho bom para ele vai acabar apagando o fogo. Por exemplo, se a pessoa chega com raiva, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, aí o outro diz, não faça isso, a vingança pertence a Deus. Faça o que é certo, ore por ele. Aí você está apagando o fogo, você está jogando água para que esse fogo se apague. Mas se você atiça, meu irmão, você é um semeador de contenda. Irmão Nathaniel, chegou o fim, irmão Nathaniel. Amém. Mas já, pastor Medeiros, rápido demais. Já, agora nós vamos só ver se tem algum comentário, né? E orar, né? Porque assim, a palavra de Deus é muito clara, né? Eu espero que esse poucos versículos, essa meditação sirva para você que estiver ouvindo. Por isso que a palavra de Deus, um grande pecado, então se torna um grande pecado. É o semeador de contenda. Acaba fazendo que o outro tire a vida de um inocente, acaba fazendo que a pessoa vai preso, e acaba, às vezes, a pessoa saindo, perdendo a fé, e assim são muitas e muitas coisas que acontecem no meio do povo, a qual Deus criou. Que Deus abençoe, espero que sirva. Irmão Nathaniel, tem algum versículo, tem algum comentário? Amém, louvado seja Deus. Vamos mais, pastor Medeiros. Então agradecemos aos irmãos por terem acompanhado essa excelente mensagem. E nós saudamos a todos, Pai seja convosco.